A ArtVene é uma plataforma de arte contemporânea que apresenta portfólios de artistas e exposições online com curadoria. A ideia não é trazer a exposição física para dentro do virtual, né? Não é uma coisa fake, né? É a gente focar no conteúdo, né? Trazer a linguagem, né, das artes contemporâneas para dentro de um suporte novo. Não adianta a gente querer trazer o espaço físico para dentro do virtual que não existe. Então a ideia é a gente expandir. É importante a gente ver hoje as artes visuais contemporâneas como um campo em que invade outras fronteiras, né? Outras fronteiras artísticas, como se fosse um viajante viajando pelo mundo. Então ela vai ao cinema, né, e traz com isso a videoarte, a videoinstalação, ela vai ao teatro e traz a performance, ela vai à literatura e traz o livro de artista, ela vai à poesia e traz a poesia visual, ela vai à música e traz as esculturas sonoras, enfim. Então isso é uma coisa muito incrível. A gente quer que esse suporte seja uma ferramenta para que a gente possa se aprofundar ainda mais em uma exposição. Quando a gente vai numa exposição, a gente, às vezes, principalmente na inauguração, a gente não consegue nem ver direito as obras, então a gente depois não tem nem oportunidade de voltar. Mas a ideia surgiu disso, da gente entrar num espaço onde a gente pudesse mergulhar em cada obra e ter acesso ao que o artista pensa, a forma como ele criou a obra, e ter um espaço de qualidade ali, né, na internet. Quem entrar para ver a exposição tem também o processo um pouco didático de entender as diversas linguagens que estão ali e como elas conversam com outros campos, né? Isso é muito importante na exposição com o Será um Amanhã. Durante esses 4 meses a gente vai ainda inserir conteúdos, a ideia é a gente fazer também outras atividades. E sejam bem-vindos à ArtVene. O número maior de obras recebidas para o edital foi na área do vídeo, na linguagem do vídeo, seguido pela pintura e pela fotografia. E isso é interessante porque aponta o vídeo como a principal linguagem no sentido de uma linguagem que está sendo mais utilizada pelos jovens artistas, sobretudo. O edital, Como Será o Amanhã, surgiu para unir essas duas ideias, né? A união de difundir, de levar essa exposição expandida, né, para as pessoas, no meio de uma pandemia, para que os artistas pudessem expressar o que pensam, mas também proporcionar às pessoas a reflexão de como a gente quer o mundo, né, depois da pandemia, né? Recebemos 389 propostas e foi uma surpresa assim, incrível, né, maravilhosa, porque a qualidade das obras, né, a forma como eles trouxeram, né, essa reflexão, né, e que vocês vão assistir na exposição. E é o papel das artes, né, o papel da arte contemporânea principalmente, trazer essa reflexão, o pensamento crítico, né, sobre o momento que a gente vive, sobre a nossa vida, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, de que forma a gente quer lidar com o ser humano, com os relacionamentos. Isso tudo a arte proporciona, né? Há uma ridicularização em relação a algumas práticas artísticas que se encontram no seio das artes visuais contemporâneas, né? Porque você ir além do óbvio estabelecido significa você poder se constituir um ser revolucionário, um ser transformador, e isso não interessa muito. Então o edital ele tem um pouco esse caráter, assim, um caráter de vamos abrir para que as pessoas, para que os artistas do nosso campo possam nos mostrar o que eles estão pensando em relação a esse novo momento, porque esse novo momento ele é um momento muito emblemático, né? É um momento em que a gente se vê diante de uma pandemia, né? Morrendo milhões de pessoas pelo mundo e havendo, por parte das autoridades, uma visão voltada muito mais para resgate da economia do que propriamente para a preservação da vida das pessoas, né? A vida de um indivíduo, né, vale mais que todas as economias do mundo.
né, ao meu ver, né? Eu sou humanista. Eu tenho um trabalho voluntário já há 18 anos numa instituição chamada Arte de Viver. A gente ministra cursos de respiração, de meditação, que faz com que as pessoas tenham uma experiência do contato com elas próprias através dessas técnicas. E durante todo esse tempo, né, de voluntariado, eu vi a transformação de muitas pessoas. E foi através desse trabalho que eu descobri o meu amor à arte, né? O meu amor na verdade, as duas coisas se unem. Não adianta a gente fazer as coisas na vida se a gente não está inteira e entregue. Então, são os meus dois caminhos profissionais. Eu não consigo ver separado uma coisa da outra. Quando surge essa pandemia, várias questões vêm à tona. O mundo vai se fechar, a gente vai viver numa sociedade onde a vigília vai ser total, como dizia o Foucault, os panópticos. Ou é o caminho de uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas não precisem de tanto, né? Uma sociedade mais minimalista. Para a gente ser feliz não precisa de muito. A ideia é a gente conseguir novos modelos para monetizar, para fazer com que artistas, principalmente os experimentais, possam seguir suas carreiras e viver da sua arte. Quais são os modelos que atendem mais ao nosso campo? Pensar em modelos que incluam mais, né? Em modelos onde o dinheiro não tenha uma importância tão grande, né? Isso eu acho que para o mundo e para o campo, né? Onde o dinheiro seja apenas um elemento para nos fazer felizes, né? E não para acumular, né? Eu acho que isso ficou meio cafona. Um dos objetivos da exposição online, com a expertise que a gente tem de colocar projetos em editais, em leis de incentivo, apresentar os projetos para patrocinadores, fazer com que a gente consiga fazer o inverso, levar do virtual para o físico. As escolhas curatoriais, né, foram um pouco nesse sentido, né, assim, nos trabalhos mais experimentais, nos trabalhos mais transversalizadores, nos trabalhos talvez alguns mais difíceis, mas que buscam algumas respostas, que levam a reflexões mais profundas. Essa é um pouco a essência da arte vem, né? É abarcar o alternativo, outras possibilidades, outros modelos, né? Enfim, ouvir o que as pessoas têm a falar.